Eu fiz uma provocação antes aí para Ana, perguntando se ela acha que seria possível a Lua desaparecer. E você, depois do que eu falei, vi que você ficou pensando ali, Ana. Eu fiquei pensando mesmo. Você acha então que é possível? Se um lobo comer? Um lobo comer? Qual lobo? Esse aqui acho que não, né? Esse nosso lobo aqui acho que não, né? Não seria possível, Ele né? é muito doce. Muito doce. Pois olha, o pequeno Luan, que é interpretado inclusive pelo Davi, que é filho da nossa querida colega jornalista, a Guédria Mota, ele interpreta um personagem, aliás, o Davi interpreta o personagem Luan no curta-metragem intitulado Notícias da Lua, que é dirigido aí pelo Sérgio Azevedo Júnior, filho do Sérgio Azevedo, da Nina, e aliás um abraço pro Sérgio e pra Nina, que sempre nos acompanha por aqui, e que conta uma história interessante aí de um menino que acredita que um lobo comeu a lua. Essa produção do Sérgio aí, que tem a participação do Davi, ela é uma produção que tem inclusive a participação de artistas renomados nacionalmente, como o Otávio Augusto, um ex-ator global que faz também papel nessa produção. E é para falar sobre esse trabalho que nós estamos em contato com o Sérgio Azevedo nesse momento. Sérgio, tudo bem? Boa tarde. Opa, tudo bom? Estão me ouvindo bem aí? Boa tarde. Estamos te ouvindo bem, Sérgio. Estão ouvindo bem aqui. Sérgio, primeiramente, obrigado aí por bater esse papo aqui conosco, né? Pra gente contar um pouco a respeito dessa produção. Nos fale, é possível alguém comer a lua, Sérgio? Tudo bom? Uma boa tarde aí aos ouvintes, a todos na rádio, todos no estúdio. Então, é uma metáfora, né? Uma brincadeira aí que a gente usou no curta-metragem, que conta a história de Luan, que é um menino autista. A gente já conversou sobre essa produção aí com vocês, né? No estúdio, eu já estive aí. E esse menino ele visita um planetário e lá o moço do planetário, quando ele quer ver a lua pelo telescópio, brinca falando que um lobo comeu a lua. Na verdade é uma metáfora, porque naquele momento ele não conseguia mostrar a lua para o menino através do telescópio porque ela estava na sua fase nova. A gente vai descobrir isso quando o zelador da escola, o Astor, interpretado pelo ator Otávio Augusto, ele se conecta com o menino fingindo ser um astronauta através do rádio amador e explica para ele que a Lua não sumiu. Ela só está na sua fase nova, onde é mais difícil de ver ela, porque como a Lua não tem luz própria, durante a Lua nova o Sol está atrás da Lua e não iluminando a face dela virada para o planeta Terra. Então ele explica isso e diz que a Lua vai voltar, e aí ele começa a contar, faz uma contagem regressiva e a Lua volta na sua fase crescente. É uma metáfora para explicar o autismo de nível 1 de suporte, que nem sempre dá para ver, mas não quer dizer que ele não está lá. O autismo de nível 1 de suporte é como a Lua nova. É difícil de ver, mas está lá. Ô Sérgio, como é que foi para você trabalhar? Claro, evidentemente é uma metáfora, mas que para o autista, né? Esse negócio é o 8 ou é 80, dependendo do nível. E é o caso do Davi, inclusive, né? Que é um menino autista, inclusive. Como é que foi trabalhar com uma figura como o Davi, que representa realmente essa ideia, essa essência do que essa metáfora quer trazer, né? Como é que foi trabalhar com uma criança autista em torno desse tema? Foi difícil, não foi? Já teve alguma experiência anterior? Como é que foi essa participação do Davi nesse aspecto do filme? Bom, interessante é que a gente usou uma metáfora para explicar algo sobre o autismo, que autistas têm dificuldade de entender metáfora, né? Então eu quis fazer isso. Eu fui diagnosticado com autismo de nível 1 de suporte em quando eu tinha 27 anos, há 4 anos atrás. E aí eu já passei por muitas situações de olharem para mim e falarem que não parece, mas geralmente quem fala não sabe nem o que é direito autismo. Ela está acostumada a ver um autismo mais severo, com um nível maior de suporte, um autismo de nível 3, de nível 2, enfim. E aí trabalhar com o Davi, ele também é autista, e a gente selecionou, a gente teve mais de 40 inscrições de crianças autistas de todo o estado de Santa Catarina, e a gente acabou chegando no Davi, que
que é uma coincidência ele ser de Brusque, assim como eu. Assim, o Davi tem essas questões, assim como eu tenho também, de ser literal, né? Até, inclusive, teve uma cena que a gente filmou e eu pedi para ele eu falei que a única regra que ele tinha que seguir é que ele não podia olhar na câmera, para não quebrar a quarta parede, que a gente chama no cinema, que é o personagem olhando para a câmera onde está o espectador, né? E ele olhou, e aí eu falei, Davi, tu olhou na câmera? Ele falou, não olhei. E aí depois eu entendi que ele não olhou na câmera, ele olhou na lente. Eu não expliquei para ele que ele não podia olhar na lente, ele estava olhando no corpo da câmera. Então isso ele foi muito literal ali naquela... Assim, como eu sou autista, tenho autismo na família e conheço as características, não é que foi assim, foi mais tranquilo, porque eu já impus para toda a equipe como que devia ser trabalhado, e todo o set de filmagem foi adaptado para trabalhar com uma criança autista. Então a gente tinha que respeitar os momentos dele, algum momento de crise, a gente teve que respeitar o cronograma, enfim, ele estava com todo o apoio, o suporte da família, inclusive o irmão, que é um apoio emocional, enfim, então não foi difícil. Eu adoro trabalhar com criança, acho que criança entrega uma coisa diferente dos adultos, dos atores adultos, assim, uma espontaneidade que é muito lindo de ver. Tudo bom, Serginho? Aqui é o Anderson que está falando. Falei pro pessoal aqui que a gente já se conhece há muitos anos, né? Sim. Eu fui uma das pessoas que tive o privilégio de ter um clipe gravado por você. Eu posso dizer que eu fui um dos cobaias, né, no início, e você fez muito bem o seu trabalho. A gente, além de trabalhar profissionalmente, a gente é amigo desde muito tempo atrás. É padrinho do meu casamento, né, Anderson? Eu sou um pouco... Sim, padrinho do casamento dele. Porque eu conheci o Sérgio, a gente já era adulto, já na igreja, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi para você participar com o ator global, né? O Augusto, né? Otávio Augusto. E se você tem aí na pretensão de trabalhar com mais atores desse calibre, né? Como o Otávio, né? Uhum. No início fiquei bem receoso, bem nervoso, né, de trabalhar, assisti muito ele na televisão, minha infância toda, né, assistindo novela, filme, ele participou de muitos filmes também, então, assim, dá aquela... Mas ele me deixou muito à vontade, assim, para ele não tem isso, assim, ele não trata ninguém menor, ninguém com menos importância, ele te deixa muito à vontade. Acho que se tivesse sido um ator, assim, que tem um ego maior, ou que tem alguma, sabe, diminui pela experiência, alguma coisa assim, teria sido difícil, mas o Otávio... completamente o contrário, assim, foi fantástico trabalhar com ele, a gente virou amigos, ele me liga, a gente esteve junto na Mostra Sesc no circuito, a gente passou por Brusque, Joinville, Chapecó e Lages juntos, então a gente viajou numa van juntos, 11 horas de Joinville até Chapecó, então a gente virou amigos, assim, tá sendo fantástico, assim, eu pretendo trabalhar com ele novamente, porque o curta-metragem vai virar um longa-metragem, e a gente está em contato com o Paulo Miklos para ele trabalhar num documentário que a gente pretende lançar também em breve. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber o que despertou o seu interesse pelo cinema e como é que começou sua trajetória nessa área? Começou um pouco... O Anderson faz um pouco parte dessa história, né? Eu frequentava a igreja Calvário e eu tinha 17 anos e já sem saber que eu era autista na época, mas eu tive um hiperfoco, assim, eu precisava sair do ensino médio e entrar numa faculdade, assim, era meu objetivo. E eu comecei a trabalhar no departamento, eu comecei a buscar primeiro, assim, o que eu vou ser, assim, o que eu quero ser quando eu crescer, o que era... o que eu queria, quando eu era criança, o que eu falava que eu queria ser, e eu comecei a ter um hiperfoco e pesquisar muitos cursos, assim, e fui de advocacia, engenharia, arquitetura, e cheguei no audiovisual. Eu cheguei no audiovisual através do departamento de filmagem da igreja ali da Calvário. Eu vi o departamento de filmagem e falei, eu acho que eu gosto disso, porque meu pai teve uma locadora quando eu era criança, durou pouco tempo, foi em casa mesmo, bem caseira, mas a gente alugava, eu que cuidava das locações, e eu
lembro que quando eu alugava DVD nas locadoras, a geração atual nem sabe o que é isso, eu acho que nem vai saber, mas eu preferia os filmes que tinham um making off no menu, assim, eu gostava de ver por trás das câmeras como o filme era feito. E eu comecei a trabalhar no departamento de filmagem da igreja, eu fiz um curso de edição e comecei a filmar coisas com o próprio Anderson, trabalhei com ele numa TV que a igreja começou, e assim foi. Eu já sabia que eu queria fazer cinema, que eu sonhava alto, e ainda não cheguei aonde eu quero, mas sei que eu tô no caminho. Agora, para quem não sabe, o Notícias da Lua, que é o nome do curta-metragem, ele foi premiado como o melhor curta-metragem brasileiro do Júri Popular na 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Inclusive teve exibição aqui em Brusque, né, Sérgio? Foi aí no mês de outubro agora, onde aconteceram as exibições em Porto Belo e em Brusque. Tem mais exibições? Como é que tá hoje para quem não viu? E eu sou uma pessoa que eu não consegui assistir na oportunidade. Quem tem curiosidade, como é que faz para poder assistir o filme, Sérgio? Antes de responder, eu queria só ressaltar que, além de outubro, a gente teve dia 14 agora de novembro. Eu acho que acabou não chegando em muita gente, mas pela Mostra Sesc de Cinema, onde a gente foi selecionado também, a gente representou Santa Catarina no Brasil inteiro, 90 filmes só de Santa Catarina, o Notícias da Lua foi escolhido entre os 90, mas no Brasil inteiro foram 2.045 filmes, e o Notícias está lá entre os 18 selecionados, alguma coisa assim. E aí a gente teve com a presença do Otávio Augusto, inclusive, ele esteve aqui em Brusque, a gente se hospedou ali no centro, e ele gostou da cidade, a gente comeu cuca, apresentei cuca para ele, a nossa cuca aí da região, né, que ele ainda não conhecia. Então, assim, lotou, teve bastante gente, mas eu acredito que poderia ter mais gente, assim. A gente quer fazer novas exibições, o filme já passou por, acho que eu perdi a conta já, mas acho que são 18 festivais, inclusive um em Portugal, na Polônia, na Jamaica, e agora, programado, a gente não tem nenhuma exibição local, mas a gente pretende em breve também disponibilizar em alguma plataforma de streaming. E são 4 prêmios já nacionais. O Davi Burg ganhou um de melhor filme num festival em Minas, e a gente ganhou o Davi Burg ganhou um de melhor ator, num festival em Minas, e a gente ganhou o melhor filme em Goiânia também, melhor filme infantil do Júri Popular em Goiânia e em Florianópolis, como tu citou. Mas o filme está correndo por festivais, mas por enquanto todos um pouco longe daqui de Santa Catarina. Sérgio, boa tarde, é o Matheus. Sérgio, como é que está sendo essa recepção do próprio público, né? De mostrar para os pais que uma criança com autismo, ele é uma criança normal, que ele não tem nenhum defeito, que ele consegue, que nem o teu caso, ser um cineasta, o caso do próprio Davi ser um ator, e mostrar para a população que realmente é algo que está no nosso convívio no dia a dia. Como é que está sendo essa recepção do próprio público que você está sentindo, assim, durante as próprias amostras, dos próprios críticos? Como é que está sendo a situação? Eu acho que cada pessoa recebe de um jeito, assim, tem famílias em investigação que consegue ver, assim, talvez ter uma aceitação maior, tem famílias que sentem orgulho, né, tem aquelas que já são bem engajadas e que concordam, porque a gente tratou do autismo no filme como algo natural, como tu falasse, sabe, a gente não colocou estereótipos ou o menino em crise, a gente quer ocupar qualquer lugar, sabe, assim, que a gente não precisa tá só nesse lugar de sofrer, de estar com crise, enfim. É um menino que tem as suas questões, suas características, toda a cena tem um pouco de autismo ali, e as pessoas reconhecem, sabe? Quem não entende fica entendendo. O filme também tem um trabalho um pouco de fazer essa reeducação, educar as pessoas em questão do autismo e diminuir o capacitismo, então está sendo bem legal, assim, cada pessoa reage de uma maneira, algumas pessoas não sabiam que determinada característica era autismo, sabe, então eu acho que tá sendo bem incrível, a gente está conseguindo, é um trabalho de formiguinha, mas acho que está dando certo.
Parabéns, essa contribuição ela é importante, né? Só quem tem, né, uma pessoa com espectro autista na família sabe, né, da luta que é, né, Sérgio? Às vezes dentro da própria família de você enfrentar essa resistência e, como disse o Matheus, entender que não é uma doença, né? É uma condição especial e que requer esse trabalho de reeducação, como você mesmo colocou, e é dessa maneira aí que se consegue. Sérgio, muitíssimo obrigado aí pela disponibilidade de bater um papo com a gente. Eu vou ficar aguardando a oportunidade para poder conferir, e parabéns aí pelo trabalho, viu? Enfim, todo o teu histórico que a gente conhece, acompanha, mas principalmente aí por esse trabalho aí que é o mais recente aí que tá aí sobre as tuas digitais, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço, gostaria de ter comparecido aí para estar presencialmente, dar um abraço em vocês, no Anderson, que tenho saudade dele aí, mas deixo um abraço a todo mundo aí que ouviu, agradeço, e acompanhem, peço para seguir, tem o Instagram Filme Notícias da Lua, o Instagram da Café Preto Filmes também, nossa produtora que produziu o filme, que lá a gente sempre está lançando notícias, enfim, além das notícias da Lua, notícias sobre o próprio filme, a produção e outras produções, para que você, quando tiver uma exibição ou quando a gente disponibilizar pela internet, para que você fique sabendo e possa assistir, porque o nosso intuito é que o maior número de pessoas possível assista. Não foi para o YouTube ainda, justamente porque ele precisa estar fechado para poder participar desses festivais, né? Mas em breve ele vai estar bem acessível para todo mundo. Muito obrigado. Um abraço, Sérgio. Esse é o Sérgio Azevedo Júnior conversando conosco aqui então sobre o filme Notícias da Lua. E essa questão aí deixa eu só tirar o telefone aqui do gancho, essa questão da luta do autismo contra o preconceito, né? Eu penso que esses trabalhos aí são importantes. E o literal, né? O literal, como o autista, eu até já contei essa história aqui do meu filho, que é autista, onde ele estava comendo pão e eu quis dizer a ele que ele tinha que parar de comer tanto pão, e eu disse para ele o seguinte, que a Amanda entenderia normalmente: o Anderson, tens que cortar o pão. Aí ele estava com a faca na mão, havia cortado o pão, mas eu já cortei o pão. Pode parecer uma coisa boba, mas é como funciona realmente a cabeça do autista com o hiperfoco, que é o caso do Davi, que é o caso do Luan, que é o personagem. Então parabéns aí ao Sérgio e a toda a equipe aí por esse trabalho magnífico e que aborda essa causa tão importante na sociedade.